Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação dos resultados em projetos de consultoria de RH? Sem mensurar resultados, a diretoria não vai considerar se está bom ou não está, né? Vamos lá, vamos discutir um pouquinho isso. Primeiro, pergunta simples, né? Por que avaliar resultado? Caramba, eu tenho que verificar se os objetivos da consultoria foram alcançados, né? Vale a pena manter o processo de consultoria interna de RH? E os investimentos, a grana que a gente gastou, o recurso alocado de mão de obra, isso foi justificado? As mudanças foram efetivadas? Houve, de fato, uma promoção de aprendizado? A gente conseguiu, através dos famosos indicadores, os KPIs, a tão desejável melhoria contínua? Será que, efetivamente, esse trabalho apoiou na tomada de decisões estratégicas? A partir do momento em que começou a funcionar a consultoria interna, a gente viu esses resultados? A gente viu essa melhoria? Como é que a gente avalia os resultados usando indicadores? Primeiro, o que eu vou medir? Qual é o meu indicador? Deixa eu escolher indicador alinhado ao objetivo, que por sua vez desdobrou do planejamento estratégico, que vem lá da minha missão, da visão, de valores da organização. Estabelecemos metas e padrões, posso usar a metodologia SMART, monitoro periodicamente o avanço, os gargalos, os problemas, a efetividade, o sucesso, analiso esses resultados e vou gerar insights, vou gerar planos de ação para o meu processo. Então, a gente está avaliando os resultados desses indicadores. É importante que os padrões sejam previamente definidos. Como? Será que eles direcionam o que será considerado sucesso? Será que todo mundo sabe onde quer chegar? Permite uma comparação objetiva entre o antes e o depois, entre o meu desempenho e o desempenho do benchmarking do setor ou de outra empresa? Ajuda a identificar gaps e necessidade de correções, ações corretivas? Alinha a expectativa entre consultoria e liderança? Isso está bem estabelecido, está bem contratado entre as partes? Vou falar um pouquinho sobre margens de tolerância, né? Como todo projeto. Representa o limite de variação aceitável dos resultados sem que isso comprometa os objetivos do projeto e exige, obviamente, uma intervenção imediata. Normal, né? Eu tenho que ter esses parâmetros bem delimitados. Quais são as características? Dentre elas, são definidas antes do início da avaliação, para a regra ficar bem definida, bem parametrizada, varia de acordo com a particularidade, com a complexidade da atividade ou do projeto, permite um nível de flexibilidade, de maleabilidade. O projeto não é uma estrutura rígida. Esse projeto de consultoria de RH que eu estou direcionando esforços, ele não é uma receita de bolo. Evita reações exageradas e pequenas variações normais. E os planos corretivos, as famosas ações corretivas, fundamentais. Sem elas a gente não melhora. Ações planejadas para eliminar ou reduzir os desvios quando os resultados ultrapassam a margem. Lá na área de gestão, né, uma não conformidade real pede uma ação corretiva. Atua sob a causa do problema a fim de evitar a repetição dele. Já uma ação preventiva atua na tendência, né? Aquela não conformidade ela é potencial e eu evito que ela ocorra pela primeira vez. Então, se eu tenho um projeto de consultoria e RH e eu tenho uma boa estrutura analítica de projeto, a minha famosa EAP, eu vou conseguir acompanhar isso bem e os meus planos corretivos tenderão a ser eficazes. Quando usar? Quando os resultados ficarem fora, né? É como se fosse faixa aceitável. Ó. Na área técnica, a gente diz, ó, limite inferior de especificação, limite superior de especificação. Aqui dentro, tudo vale. Acima não vale, abaixo não vale. Quando há impacto negativo, e aí eu vou definir parâmetros. O que é importante para mim? Custo, prazo e qualidade. Fazer rápido sem qualidade não pode, fazer com a melhor qualidade do mundo, entregando um mês depois, talvez não seja suficiente, ou fazer no prazo com a qualidade que eu quero e gastando 3 vezes o orçamento. Também não pode. Quando os KPIs apontam tendência, né, a melhoria contínua é o que a gente quer, mas tem a piora contínua, né? Tem quando a coisa não está indo bem. Agora vamos integrar um pouco esses conceitos. Ó. Os KPIs, os indicadores que motivaram a nossa conversa, eles apontam resultado real. Os padrões e as margens de tolerância mostram o que é aceitável, não é
ciência exata, não é pragmática. Eu não vou ter um limite inferior e limite superior rígidos a toda a prova, não. Posso ter uma tolerância. Se houver desvio além da margem, aí não, aí eu tenho que atuar. Aí eu tenho que atuar corretivamente para recolocar o meu projeto dentro das margens aceitáveis. Essas margens evitam alarmes falsos e garantam flexibilidade. Consultor de RH tem que ter em mente que a gente trabalha com pessoas e que projetos são eminentemente subjetivos, num sentido mais amplo. Não estou fazendo um setup de máquina com parâmetros numéricos fixos e que não apresentam variações, não. Até a própria máquina, às vezes, apresenta variação de desempenho. Planos corretivos garantem a reação adequada e o aprendizado com os desvios, e trabalhando isso de forma conjunta, esses elementos fortalecem essa gestão estratégica de indicadores. Não basta definir um bom indicador, escolher um bom indicador e aplicá-lo. Eu tenho que fazer a gestão dos indicadores de forma mais ampla e de forma mais assertiva. Qual a importância de visualizar esses dados para a tomada de decisão? De novo, ó, aquela velha escadinha, dado transforma em informação para poder me dar base para tomar uma decisão. Facilita o entendimento rápido, ágil das informações. Em vez de ler uma tabela com 40 números, talvez um gráfico de barra sem dúvida. Ó. Eu tenho uma folha de dados corrida com 50 números. Talvez se eu tiver um gráfico de barra dizendo, olha, dentro do alvo, dentro da tolerância e fora do alvo. Ó, ficou claro, eu visualizei o olho e falei, o meu problema está ali localizado em 5 resultados. Os outros 45 estão distribuídos dentro do nosso processo. Destaca prioridades e pontos críticos. Cronograma de marcação em vermelho, eu posso usar o famoso gráfico farol, né, como a gente costuma dizer, o semáforo. O verde, está tudo muito bom, o amarelo, que é o atenção, e o vermelho que está fora. Esses 2 pontos aqui merecem sempre o nosso cuidado, a nossa ação. E qual a importância disso? Acelera a tomada de decisão, eu vou trabalhar em cima de gráfico de sinal, já falei sobre isso, e melhora a comunicação com a equipe, ou seja, um quadro de acompanhamento compartilhado. Se eu estou usando Scrum, se eu estou usando acompanhamento de processo, eu posso ter o controle estatístico de processo lá nas áreas, eu posso ter um acompanhamento Scrum num escritório de trabalho mais de staff e mais delineado a projetos, então vai variar, a ferramenta vai ser adequada. O importante é que ela me entregue aquilo que eu imagino obter. E agora, ainda, ajuda a monitorar as tendências. Eu não tenho que olhar só o resultado, eu tenho que olhar se a minha curva está estável, se ela tende a subir e se ela tende a descer. Avaliando efetivamente essas tendências, eu consigo trabalhar de forma clara, né? Nesse caso, melhorando o processo de recrutamento. Fornece a transparência e a confiança, apresentando dados de forma clara. Aumenta a credibilidade da consultoria interna. Ela está entregando, isso está sendo visto pelas áreas. Aquele projeto tendo entregas positivas e razoáveis, não perfeitas, tá? Mas eu estou notando que o esforço está valendo a pena. Eu tenho lá naqueles padrinhos da gerência, aqueles gestores, assim, pô, esse negócio está me ajudando, cara. Esse trabalho aqui não é perda de tempo. Eu estou melhorando o desempenho da minha empresa, eu estou recrutando e repondo funções de forma mais rápida, o clima organizacional está mais adequado e eu estou atendendo lá os meus indicadores operacionais de forma melhor. Agora, um exemplo prático, vamos falar da avaliação da consultoria interna. Qual o objetivo? Reduzir o tempo médio de integração de 10 para 5 dias. Chegava um novo funcionário, a área ficava, caramba, o cara vai ficar 10 dias numa integração. Será que isso é eficaz? Então, beleza, olha, o indicador definido, tempo médio de integração em dias úteis, a fonte é um sistema interno de RH que já avalia isso e eu mensuro isso mensalmente. Beleza, a meta, eu vou sair de 10 e quero chegar a 5. Mas a margem de tolerância está mais ou menos 1, ou seja, eu posso chegar a 6. 4 seria bom demais, mas tudo bem. Resultados após implementação. No primeiro mês, 8. No segundo mês, 6. No terceiro mês, 7. Ih, rapaz, caramba. Mas eu estava em 10, né? Então tá, vamos continuar. Mês 2 ficou dentro da margem de tolerância. Ó. Voltando aqui, eu tive 6 dias no mês 2. Legal, mês 1 e mês 3 ficaram
fora, será que eu tomei as ações necessárias, os famosos planos corretivos? Identificou-se que o problema estava na demora da entrega de equipamentos e e-mails corporativos, talvez uniforme, equipamento de proteção individual e coisas equivalentes. Qual foi o plano? Integrar RH, TI e Facility no processo. Talvez Facility fosse responsável por buscar equipamentos, quer seja computadores, né? Aí eu estou indo numa linha que não necessariamente é um equipamento de proteção individual, porque se fosse, provavelmente aqui eu estaria área de segurança ocupacional. Implantar checklist e automatizar aviso a TI, para que o processo não tenha ali um gargalo, não tenha ali um ponto de dificultar o processo. Depois disso, eu reduzi para 5 dias ou menos, houve um aumento de satisfação dos gestores e novos colaboradores e houve uma padronização do processo de integração. Objetivos claros, projetos bem conduzidos, equipes engajadas, ferramentas adequadas, consultoria de RH interna valorizada, empresas com melhor desempenho organizacional, produtivas e sustentáveis. Abraço a todos, ótimos estudos, boas reflexões. Nos veremos em breve.